Pessoal, tem algumas, tem lá no blog, tem, acho que, se eu não me engano, são ainda 4 atividades, né? Então, a primeira atividade foi a atividade que o pessoal mais participou, e depois foi caindo a participação. Vou lembrar novamente, se não fizer a atividade, vai ficar sem nota, e também sem presença Professor, daí na tá no semana. vlog? Daí tá Tá no no blog, vlog? isso, tem que entrar no blog lá Tá. para acessar, tá bom? Então não deixe de fazer, não só as atividades de história, como as atividades também de outras disciplinas, beleza? Pessoal, a semana passada nós falamos sobre fontes históricas, tá certo? E essa semana a gente vai recuperar um pouquinho do que a gente falou semana passada, vamos dar uma reforçada nas fontes e falar um pouco sobre a pré-história, tá bom? A nossa aula, para quem está entrando pela primeira vez, ela vai até às 4 horas da tarde, tá certo? Então, a gente começa sempre às 2h40 e vai até às 4 horas da tarde, Essa é a beleza? última lição, é? Oi? Essa é a última aula? Depois vocês terão aula de matemática, se eu não me engano, né? Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí no vídeo de vocês, tá? As fontes do conhecimento sobre a pré-história é o tema da aula de hoje. Lembrar também, ó, se você ainda não colocou, não marcou aí, né, a minha projeção na minha tela, coloque marcado aí eu, como para centralizar no seu celular, porque senão toda hora que alguém abrir o microfone vai sair da tela, tá bom? Então deixa aí marcado. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, na última aula, nós tínhamos falado um pouco, né? Eu tinha até mostrado essa linha do tempo, passei atividades para vocês, que posteriormente eu vou estar corrigindo, inclusive já postei lá, né, o formulário para que vocês possam enviar essas atividades lá no blog, tá tudo lá no blog, lá, depois vocês entram lá e dão uma olhadinha, tá bom? Essas atividades que vocês estão fazendo no caderno, as anotações que vocês estão fazendo no caderno, para enviar lá pelo um formulário que vai onde você vai poder enviar a foto do seu caderno, das atividades que você fez no caderno, tá bom? Bom, então, ó, pré-história. Vocês estão vendo que o título pré-história, ela tá com uma interrogação, né? Então, assim, por que vocês acham que ela tá com uma interrogação aí? Quem lembra do que eu falei sobre esse tema, esse termo pré-história no passado? Alguém lembra? Pode comentar aí no chat. Por que será que ele está com interrogação, né? Pré-história, tipo, né? Será que é pré-história mesmo? Né? Então vejam só, lá na pré-história, eu coloquei essa interrogação porque antes o pessoal tinha a ideia de que só era história se tivesse algo registrado, algo escrito, né? E essa ideia acabou criando esse divisor no nosso marco temporal, como tudo que era antes da escrita era pré-histórico, e tudo que existiu a partir da invenção da escrita se tornou história. E esse termo já não é tão utilizado. A gente utiliza só para facilitar, para vocês entenderem o período histórico. Porém, é um termo até pejorativo, porque mesmo que as pessoas não tenham escrita, elas possuem história. Então vejam só, a pré-história, ela começaria com o aparecimento dos humanos, né, dos hominídeos, do gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos e teria seu fim, seu surgimento a partir do surgimento da escrita, há 3 mil anos. Então, o gênero Homo, a gente vai ver aqui que vai ter várias espécies de hominídeos, ele surgiu há cerca de 2 milhões de anos. E a história, então, ela surge a partir do surgimento da escrita. Tá? Então, tudo que tiver antes, né, do surgimento da escrita, a gente vai considerar um período pré-histórico.
Aí na linha do tempo vocês têm essa melhor informação aí para vocês, tá bom? Vou seguindo aqui para a gente, ó, lembrando que nós, nesse período depois da história, nós vamos ter mais 4 marcos históricos, né? 4 períodos históricos, a história antiga, história medieval, moderna e contemporânea. Pro, Oi. tem um aluno aqui no chat que tá falando que não vai conseguir ficar até o final da aula. Aí quando for 3h15, ele não vai continuar na aula porque os dados móveis dele vai, é, deu alguma coisa, mas ele não isso. E ele não tá falando no microfone porque bugou. Tá certo. Daqui a pouco eu posto aqui a lista de presença, tá? Quando der umas 3 horas aí, 3h10, eu coloco a lista de presença. Mas não saiam antes, tá, pessoal? Porque se vocês ficarem sem a explicação, depois fica difícil. Ó, então vamos lá. Marcos históricos. Esses marcos são o fato, o acontecimento que determina o início ou fim de um período. Então, ó, pré-história, surgimento do gênero Homo, há 2 milhões de anos atrás. História antiga, surgimento da escrita. História medieval, 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. Moderna, invasão da cidade de Constantinopla. E contemporânea, Revolução Francesa. Então, esses são os marcos históricos do início de cada período. Então, quer dizer que, se é o início de um período, um marco histórico, por exemplo, o surgimento do gênero Homo, quer dizer que o surgimento da escrita é o final da pré-história e o início da história antiga. Sempre tenham isso em mente, tá certo? Vocês podem ver que nessa linha do tempo, um pouco diferente daquela que eu mostrei, eu falei para vocês que tem a questão da versão europeia, né, do que os europeus contam, né, do que os europeus falaram. Se a gente fosse considerar a história do Brasil, do nascimento do Brasil, aí nós temos uma linha de tempo um pouco diferente. Ali nós temos ali o período colonial, Brasil colônia, Brasil primeiro reinado, Brasil império e Brasil república, tá certo? Se a gente fosse considerar. Claro que o nosso país ele existe muito antes da chegada dos portugueses, por isso que não dá para desconsiderar, ok? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Ok, vamos lá. Ó, para nós relembrarmos o que falamos na aula passada, as fontes não escritas, elas são tão importantes quanto as fontes escritas, porque elas vão ajudar a compor o conhecimento da sociedade humana, de como a gente conhece a civilização, tá certo? Então não dá para descartar as tradições orais, tá? Então vocês podem observar aí que eu coloquei aí essas duas imagens onde tem ali os professores ali, uma roda de criança, né? E eles estão ali fazendo cantando, né? Cantando músicas e contando histórias. Então, quer dizer, mesmo que não tenha nada escrito aquilo ali, eles estão transmitindo conhecimento. E abaixo nós temos ali uma cerimônia indígena. Então, mesmo que não tenha um manual, que não está escrito, que não está registrado em lugar nenhum, esse ritual é passado de geração para geração através da oralidade, tá certo? O pessoal está comentando aqui que a imagem não está clara. É assim mesmo, quando a gente muda de slide, ela demora um pouquinho para sincronizar, mas daqui a pouco ela vai sincronizar com o seu celular e vai ficar nítida, tá certo? As conquistas humanas antes da escrita, antes da invenção da escrita, elas também são relevantes, então não dá para descartar. Por exemplo, antes do homem inventar a escrita, ele aprendeu a dominar o fogo, a agricultura, tá certo? Então,
tudo isso foi importante para nosso crescimento como seres humanos, nosso desenvolvimento e surgimento da civilização. Então não dá para descartar simplesmente porque não tem escrita, tá certo? Os povos que não desenvolveram escrita também possuem uma história movimentada, ou seja, a história desses povos que são oralistas, aqueles que transmitem conhecimento através da oralidade, né, é tão importante quanto a dos povos que possuem escrita. Não dá para descartar. Igual aí os povos indígenas, como também os povos africanos e asiáticos do período antigo, tá certo? Vamos continuar aqui, vou passar para o próximo slide. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica aqui da evolução, do processo evolucionário. Então vocês estão vendo aí que tem uma espécie de árvore. Geralmente, quando a gente fala da evolução humana, nós pensamos em uma linha contínua, uma linha reta do tempo, né? Uma linha reta do tempo. E não foi assim que os seres humanos evoluíram, né? Que as espécies evoluíram. Na verdade, são galhos. Então, nós temos um parente comum, né? Então, o pessoal, às vezes, quando a gente fala, né, um pouco sobre a questão da evolução, da teoria da evolução do Charles Darwin, o pessoal diz assim, olha, então quer dizer que a gente veio do macaco? Não é isso, eles são parentes próximos, porque eles também são primatas, né? O ser humano também é um primata, né? Então ele vem da mesma raiz. Se a gente for pensar no desaparecimento dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos atrás, houve uma grande extinção, né? E cerca de mais de 80% das espécies que existiam no planeta foram extintas. E sobreviveram poucas. Entre elas, os mamíferos, tá? Então, nós temos ligação direta com esse primeiro mamífero. Esse primeiro mamífero, ele é uma espécie de um ratinho. Parece um ratinho, né? Então, ele teve uma evolução dele, que ele deixou de botar ovos para poder gerar as suas crias dentro dele mesmo. Então, a partir desse momento, por que ele fez isso? Né? Para poder proteger por mais tempo as crias. Então, quer dizer que, a partir desse primeiro mamífero, nós temos uma ligação com eles, tá certo? E vai haver a evolução e vai surgir outras espécies de mamíferos, vai surgir os primatas, e, consequentemente, dentre esses vários primatas, vão surgir os hominídeos. Então, vocês podem ver aí que a gente tem grandes grupos aí, né? A gente tem, por exemplo, os primatas atuais ali, ó, macacos do mundo, macacos do velho mundo, estão divididos, né? Vocês podem observar aqui, ó. No segundo grupo, nós temos ali os hominídeos, aqueles que têm características parecidas com o ser humano, como o gibão, orangotango, gorila, chimpanzé. E aí você fala assim, professor, mas que eles parecem com a gente? Parecem em alguns aspectos. As mãos, os pés, o fato de andar sobre duas pernas. Então, essas são características muito próximas dos seres humanos, tá certo? Vamos continuar aqui. Até aí, tudo bem, pessoal? Sim, tá. Beleza, então vamos que vamos. Ó, os hominídeos, os primeiros parentes, nossos parentes mais distantes, eles tiveram surgimento há cerca de 70 milhões de anos na África, né, os primeiros primatas, melhor dizendo, tá certo? E dentre esses primatas surgiu uma linhagem de hominídeos que vai se aproximar cerca de 2 milhões de anos atrás, cerca de 5 milhões de anos atrás, da nossa espécie. Então, os hominídeos, eles eram seres que se apresentavam com características semelhantes ao do homem moderno.
Aí nós estamos vendo, por exemplo, né, um hominídeo, né, ele quebrando, lascando pedras, né, então ele está ali produzindo uma ferramenta, né, ele está fabricando uma ferramenta, tá certo? O primeiro, o mais antigo, né, hominídeo encontrado, não quer dizer que ele seja o primeiro, porque pode ser que daqui a alguns anos ou daqui a alguns dias, por exemplo, pode encontrar uma ossada mais antiga que ele. Foi o Australopithecus, tá certo? Eles eram, esse nome quer dizer macacos do sul, eles vieram da África, lá do sul, do deserto do Saara, e eles já andavam eretos, né? Então, ou seja, eles andavam sobre as duas pernas. Eles apresentavam a postura ereta e tinham habilidades nas mãos para fabricar instrumentos, isso cerca de 4,5 a 2 milhões de anos atrás. Então, essa foi os primeiros hominídeos. Veja só, simultaneamente ao Australopithecus, teve outras espécies de hominídeos que conviveram com ele ali, tá certo? Por isso que não dá para dizer que é uma linha reta a evolução, tá? Depois, nós temos o gênero Homo habilis. O primeiro gênero Homo habilis surgiu há cerca de 2 milhões,200 mil anos atrás. Ele já fabricava utensílios simples de pedra, alimentava-se de vegetais e carne, e provavelmente desenvolveram uma forma de linguagem, e se desenvolveram no leste da África. Por isso que a gente fala, gente, que o berço da humanidade é o continente africano, tá certo? Foi lá que tem os primeiros indícios do surgimento da humanidade. Então, quer dizer, qualquer tipo de preconceito não se justifica, né? Quando as pessoas têm preconceito contra pessoas negras, ela está tendo um preconceito até contra a própria, contra o próprio ser humano, porque todos os seres humanos eles têm uma origem comum, que é o continente africano, tá certo? E no começo, né, quando a gente estava falando lá do Australopithecus e um pouco antes dele, o homem ele era meio que carniceiro, ele era meio que parecia um urubu, né? Que ele comia os restos que os outros animais deixavam, porque ele não caçava, né? Ele vivia, ele subia nas árvores para se proteger dos outros, porque ele era presa, né? Então, quando os outros animais se alimentavam ali de outros animais, deixavam a carcaça, o homem ia lá e se alimentava daquele resto. Depois, o homem começou a fabricar suas próprias ferramentas e começou a evoluir a partir desse momento. Vamos manter o respeito aí dentro do chat, tá? Lembrando que está sendo gravada a aula e depois tem fica salvo todo o chat, né? Dessa aula aqui a gente fica salvo. O Homo erectus, ele também é descendente, é uma evolução do ser humano, né? Então ele vai surgir há cerca de 1,5 milhões de anos. Ele utilizava instrumentos de pedra lascada, como machado, e era um bom caçador. Então, a partir desse momento, o homem já também caça, né? Ele começa a caçar, ele começa a ir atrás aí do seu próprio sustento. Aí o pessoal tá escrevendo coisas que não tem nada a ver com a aula e não presta atenção e depois vai ficar com nota baixa, hein? Viu, Caio Dias? Né? A gente não tá falando de Pokémon, né? Estamos falando aí da evolução. E vamos ter respeito também pelos nossos descendentes, né? A gente tem que construir uma sociedade melhor, mais justa, mais empática, se solidarizar pelas pessoas, né? Então vamos respeitar um pouco aí o que está sendo dito aqui na aula. Ele também foi o primeiro a dominar o fogo e deixar o continente africano. Então vejam só, o domínio do fogo foi extremamente importante, porque o homem ele se alimentava da carne crua, né? Então ele exigia muita força para você mastigar, por exemplo, um pedaço de carne, né? Por isso nosso maxilar ele era maior. Vocês podem ver na imagem aí, o maxilar dele é bem grande, né? Aqui embaixo os dentes eram mais fortes. Inclusive o tal do dente do siso
ele é uma herança do período pré-histórico. Hoje a gente nem utiliza mais o dente do siso, né? Por isso que muita gente arranca o dente do siso quando ele começa a doer, ou quando completa 18 anos o pessoal vai lá e tira, porque é um dente que não tem função. Mas na época ele tinha função, né? Porque ele ajudava a cortar a carne, né? A carne era muito dura, porque não era cozida, era crua, tá? Então muitas coisas vai mudando na nossa fisionomia a partir da nossa evolução, tá certo? E o fogo ele foi de extrema importância. A teoria principal sobre o domínio do fogo é de que teria caído um raio, né? E o homem incendiado uma árvore e o homem teria tido o seu primeiro contato ali com fogo. Só que ele só mantinha o fogo aceso, ele não conseguia produzir o próprio fogo. Né? Então ele vai aprender a. Ele vai aprender. O Isaac, por favor, desliga o microfone. Ele vai aprender, então, portanto, a dominar o fogo e assar e cozinhar seus alimentos. Fazendo isso, ele vai conseguir mastigar mais facilmente a carne. E, consequentemente, no processo evolucionário, esses dentes que eram muito fortes, eles já não tinham mais necessidade, ele vai ficando suave. Essa musculatura que era muito forte, ocupava muito espaço no nosso crânio, ela começa a diminuir, sobrando mais espaço para a gente ter mais capacidade craniana para o cérebro, tá? O Isaac queria fazer alguma pergunta? Queria fazer um comentário? Queria não, professor. Não, é que você levantou a mão aí. Tá bom, então. Deixa eu ver aqui a Camila. O Homo erectus ele já andava, porque os outros se apoiavam muito, viu, Camila? Eles se apoiavam muito com as mãos, né, ainda. O Homo erectus ele já consegue andar um pouquinho mais reto, né? Então por isso que ele vai receber esse nome. O outro, o próximo que a gente vai falar, né, a gente vai ver que ele tinha mais habilidades, tá certo? Ó, o Homo neandertal, esse viveu juntamente com a nossa espécie, né? Vocês podem perceber que ele já tem um rosto um pouco mais suave, né? Então ele está muito mais próximo da nossa realidade. Então ele viveu simultaneamente com a nossa espécie. Ele era também mais inteligente que as outras espécies de hominídeos. Ele era um bom caçador. Ele era mais forte que a nossa espécie. E aí fica aquela incógnita, por que será que o homem de Neandertal ele desapareceu, né? O homem de Neandertal ele recebeu esse nome porque ele foi encontrado, os restos mortais dele, lá numa região da Holanda chamada Neander, e por isso que é chamado. Ele também é conhecido por ser o homem das cavernas, porque geralmente os restos mortais desse homem foram encontrados na caverna. Geralmente, quando a gente fala de pré-histórica, a gente acha que todos os pré-históricos, todos os homens pré-históricos que viveram no período pré-histórico eram homens da caverna. Não, nem todos viviam em cavernas, tá? Professor, esse daí é tipo aqueles homens das cavernas do filme Os Croods? Sim, exatamente. Aquela família era de Neandertal. Ô, professor, Oi. Pra mim, essa imagem parece uma mulher Parece que uma mulher? viveu, que viveu há bastante tempo atrás. Então, a gente não. Eles não colocaram aqui, né, qual seria o sexo e tal, mas só que, na verdade, seria um macho aí, né? Seria um Neandertal homem, né? Pra porque o cabelo, né? O cabelo é assim. A gente precisa entender que quando eles fazem a reconstituição do crânio, eles não têm ideia de como é o cabelo, qual seria a coloração dos olhos, né? Isso aí eles fazem na computação gráfica, entendeu? Então eles vão lá e colocam o cabelo como devia ser, mais ou menos, a tonalidade da cor,
já não é muito importante. Então, essa tonalidade pode ser que não seja a real. Mas como eles foram encontrados ali em Neander, na região da Holanda, aí eles colocaram os olhos mais claros, o cabelo um pouquinho mais claro também, tá certo? Então, ó, eles existiram há cerca de 200 mil anos atrás, eles evoluíram ao mesmo tempo que o homem moderno, moravam em caverna, eram caçadores e caçadores em grupo, né? Então, pela primeira vez, os nossos descendentes, eles caçavam em grupo, que facilitava abater animais gigantes, como, por exemplo, os mamutes, tá? Então, o grupo era de 30 pessoas. Oi? Por que eles moravam em cavernas? Então, é porque as cavernas eram locais mais protegidos, né? Então, assim, se eles morassem assim, muitos moravam ao relento, eles ficavam propensos a ser atacados por outros animais, tá? Porque naquela época a gente também era presa, né? Tinha outros animais que poderiam caçar eles, como leões, né, onças, mamute. Mamute não, né? O mamute podia esmagar ele, de repente tem uma manada de mamute, passa por cima, né? Então quer dizer que a caverna era uma forma de você ter um pouquinho mais de defesa, né? Do tempo também, do fogo, da chuva, do frio. Depois quando o homem começa a utilizar as peles, né? Ele começa a fabricar também as suas casas. Então, portanto, ele já não necessita mais utilizar só de cavernas para se proteger, tá certo? E também ele tinha um outro costume, né, que era os rituais funerários. Então, eles encontraram alguns corpos que foram enterrados. Então, quer dizer que eles já tinham essa preocupação em enterrar o seu morto. Antigamente, não. Né? Nas outras espécies de hominídeos, morria, eles deixavam ali por ali mesmo. Né? Eles não tinham essa preocupação de enterrar. Né? Não tinha um conceito de família. Olha, essa aqui pertence à minha família. Né? Até porque a vida do homem pré-histórico era tão difícil, né? Ele podia acontecer muitas coisas com ele podia ser devorado por um outro animal, ele poderia morrer com uma doença que hoje para a gente seria uma básica, por exemplo, teve um resfriado, ele poderia morrer com um resfriado, porque ele não tinha anticorpos para a doença, não tinha medicamento, então quer dizer que era muito difícil. Então quer dizer que a vida do hominídeo, ele dificilmente passava dos 30 anos. E as mulheres, né, elas com 12, 13 anos, elas já se tornavam mulheres adultas, elas já ficavam para gerar outros filhos, né, para poder dar continuidade à espécie. Então, quer dizer, a vida era muito curta, era muito difícil, tá certo? Então, a gente tem que ter essa visão também, que não era tão fácil viver ali no período pré-histórico. Ô, professor, Oi. O homem de Neandertal foi o começo do carinho. Oi? O homem de Neandertal foi o começo da caridade. Começo da caridade? Por quê? Porque ele já se preocupava em enterrar as pessoas, né? Ele não queria ver as pessoas sendo comidas pelos urubus. Exatamente, né? Então, assim, ele tinha... na verdade, assim, ele tinha essa preocupação, né? A gente pode dizer até que aí surgem as primeiras até cerimônias religiosas, né? Porque a partir do momento que você faz o enterro, você tem uma preocupação com o pós-morte também, né? Então, aí eles criam essa situação. Mas aí eu lancei aquela pergunta para vocês, né? O que será que o Neandertal... Olha, o Neandertal ele era tão ou mais inteligente que a gente, né? Por que ele foi extinto e nós, né, do gênero Homo sapiens, continuamos, né, seguimos em frente, né? Vamos conhecer um pouco da nossa espécie, né, do nosso descendente direto, que é o gênero Homo sapiens sapiens. Então, o Homo sapiens sapiens, ele é nosso descendente direto, né? É o homem moderno. Então, é a espécie de qual fazemos parte, originou-se também na África, há mais de 100 mil anos.
e depois ele se espalhou por todos os continentes, adaptando a qualquer um desses continentes. Então vejam só, o nosso gênero, né, o Homo sapiens, ele conviveu com o Neandertal. Então tem duas hipóteses, tem algumas hipóteses, né, melhor dizendo, mas uma delas é que a nossa espécie se fundiu com a Neandertal, né, se relacionou, e aí acabou que os homens de Neandertal acabaram desaparecendo. A outra é que, apesar dos Neandertais eles serem mais fortes e inteligentes, a nossa espécie aprendeu a trabalhar mais coletivamente e, consequentemente, conseguiu sobreviver, né? Então, existe muita dúvida ainda sobre essa questão dos homens neandertais. Por que eles teriam desaparecido? Então, tem várias hipóteses para isso, tá certo? Aí vocês podem até falar assim, professor, mas se lá na África todo mundo eles eles são negros, né? Como surgiu as tonalidades diferentes de pele, de olhos e tudo mais? A gente tem que entender o seguinte, ó. Primeiro, o processo de evolução é um processo contínuo, tá certo? Então, o homem ele tinha a pele mais escura, a pele escura ela era uma proteção natural contra o calor intenso que existia no continente africano, tá certo? Os próprios pelos que a gente tinha quando a gente era um homem primitivo, ele também vai desaparecer, por quê? Porque num ambiente muito quente, já não tinha necessidade, a partir do momento que você começa a usar roupa, você já não tinha necessidade de tantos pelos. Quando o homem começa a se espalhar pelos outros continentes e vai existir a diversidade, aí ele já não necessitava, por exemplo, num lugar muito frio, ele não precisa ter proteção para o calor naturalmente. Então a pele vai ficando mais clara. Os pelos, em algumas regiões, como é mais frio, vai surgir. Por quê? Porque você precisa se proteger do frio, né? Então, quer dizer, é toda uma consequência genética que vai levar mais de 20 mil anos para acontecer, tá certo? Então não vai acontecer assim do nada. Existia homens negros e de repente surgiu os brancos. Não, levou 20 mil anos para haver essas alterações, tá certo? Até mesmo os olhos, né? O pessoal fala assim, olha, os olhos claros e tudo mais, o olho azul, o olho verde. Na verdade, o olho azul e o olho verde, ele é uma deficiência genética, né? Que vai alterar a cor dos olhos. Porque você vai ter menos melanina. Então o olho vai ficar mais claro, tá certo? Então, quer dizer, a gente não tem nenhum sentido para ter preconceito, para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, entendeu? A gente temos a mesma origem, né? Nós não temos raça negra, raça branca, raça parda, raça vermelha, raça amarela. Não. Nós somos seres humanos, pertencemos à mesma espécie. Então não justifica o racismo ou o preconceito contra qualquer pessoa, tá certo? Resumindo, professor, todo mundo é igual. Exatamente, minha querida. Vamos lá. Ó, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver minha setinha aí, né? No meu mouse. Não, por causa que todo mundo tá falando e não dá pra ver nada. Na tela? Porque fica subindo as conversas. Deita o celular. Tá normal. Deita o celular, deita o celular. Exatamente, deita o celular, deixa o celular deitado Não é e fica. isso. É por causa que todo mundo fica falando no chat, aí fica subindo as conversas e às vezes não tem como prestar atenção direito. É só você pegar e tirar do chat e só colocar deixar só na minha tela aí. Fixar só na minha tela, aí não vai aparecer mais o chat. Tá Mas certo? ainda aparece o balãozinho, professor. Depois eu vou fazer um tutorial para vocês desativarem as notificações, tá bom? Tá normal. Ó, aqui nós temos na minha esquerda, né? Nós temos aqui o continente africano.
Então aqui tem o homem atravessando para a Europa. Vocês podem ver que ele vai para a Europa, vai em direção aos Países Baixos, que é essa região aqui onde tem a Holanda. E aí ele pega também esse caminho aqui e vai por dentro da Ásia, né, passando ali pela Sibéria, onde hoje é a Rússia, que é um lugar muito frio. E ele chega aqui. E aqui, gente, nessa parte onde tem o Alasca, Sibéria e Alasca, é chamado de Estreito de Bering. E quando está muito, muito, muito frio, muito gelado, isso aqui vira uma ponte de gelo. Então, a tese é que o homem teria passado por aqui, pelo Estreito de Bering, e chegado até as Américas. Então, por isso que as Américas foram sendo povoadas, né, meio que simultaneamente com o continente europeu e asiático. Então, ó, Estreito de Bering, ponte de gelo, que foi a era glacial, até tem aquele desenho lá, a era do gelo, né? É mais ou menos nesse período. Era muito, muito frio, era tão gelado, que eles conseguiram passar por uma espécie de ponte de gelo. Professor, né? Oi. O meu celular tá descarregando, tá 2%, não vai dar pra ouvir a aula toda. Você não Coloca consegue... na tomada. Você não consegue colocar na tomada e deixar quietinho? Deixa eu ver se tem um carregador que a minha mãe não esteja usando. Tá certo. Então, Achei. ó, gente, ó. Então, do Alasca, América do Norte, até chegar na América do Sul. Se a gente for ver, todo esse processo de evolução aqui, ó, aqui é a Ásia, né? Então aqui tem países como, por exemplo, China, Japão, Coreia, Vietnã, né? Que eles são pessoas que têm os olhinhos mais esticadinhos, né? Cabelo liso e olhos meio esticadinhos. Se a gente for perceber, é muito semelhante, por exemplo, com os indígenas. Os indígenas brasileiros, se você comparar eles com os asiáticos, eles são muito parecidos. Eles também têm o olho mais esticadinho e também têm o cabelo mais liso, né? Então, quer dizer, tudo isso faz parte de um processo evolucionário e comum, tá? Quem queria falar? Professor, por que eles têm os olhos mais puxadinhos? Então, é tudo uma questão genética. Talvez vocês consigam tirar melhor essas informações com a professora de ciências, né? Fazer uma pesquisa e estudar mais profundamente. Mas, assim, se a gente for... A gente não sabe todas as respostas, assim, porque qual a necessidade, por exemplo, de ter um olho um pouquinho mais fechado do que ter um olho um pouquinho mais arredondado, né? São detalhes. Talvez, assim, se a gente for pensar, a mesma coisa de você pensar que dentro do gênero de felinos, existe várias diferenças entre um e outro, ou caninos, existe várias diferenças entre um e outro. Então, são pequenas diferenças que são adaptações nossas ao clima. Mas se a gente for ver, né, os asiáticos eles estavam numa região ali que era uma região um pouquinho mais fria. Não sei se isso tem a ver com a origem dos olhos mais orientais, dos olhos mais puxadinhos, tá certo? Mas vejam só, pessoal, essa ideia de que o homem saiu caminhando e conquistando e chegando nos continentes, ela é só uma das versões, porque hoje existem teorias de que o homem também teria atravessado a barco. A gente está vendo aqui as jangadinhas, né? Então aqui ele foi da Ásia para a Oceania por jangadas, e da Oceania também poderia ter chegado aqui nas Américas por jangadas, tá? Então, quer dizer, o homem não só atravessou a pé, mas também a jangada, a barquinhos. Ele conseguiu fazer essa travessia. Aí você vai assim, nossa, professor, mas como eles conseguiram fazer isso? Isso foi várias tentativas, né? A gente tem que imaginar que muitas pessoas devem ter morrido no caminho, pode ter afogado, até conseguido acertar o caminho e acertar o modo de fazer uma jangada, tá certo? Mas essas são as duas teorias hoje mais aceitas para o homem ter povoado todo o continente. E aí a gente tem que pensar
que nós somos os únicos, né, animais racionais, e somos os únicos que conseguiram povoar todo o continente. Então, em todo lugar tem a nossa espécie, né? Então, é diferente. Por exemplo, o leão você só encontra, né, o leão na África, né? É um animal específico do continente africano, né? A girafa também. Então, quer dizer, tem animais que eles só existem em determinada parte do planeta. Por isso que eles estão correndo risco de extinção, porque acaba tendo a caça predatória, eles não têm para onde migrar e acabam morrendo. Morrem de fome, morrem porque são caçados, morrem pela interferência dos seres humanos na natureza, tá? Beleza? Ô, professor, Oi. então não tem leão no Brasil? Leão naturalmente do Brasil, não. O que a gente tem é leões que foram... o do zoológico também, Isso. né? Nós só temos leões nos zoológicos porque são leões que foram capturados na África por alguém e foram resgatados. E aí acabam indo para zoológico. Ou então, doação de algumas instituições que resgataram leões em situações de perigo e acabaram, como ele não podia ser inserido novamente na natureza, acabaram no zoológico. Mas assim, nós temos espécies específicas. Então, por exemplo, a nossa onça parda, ela só existe aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm a mesma onça, um pouquinho diferente, eles chamam de jaguar, né? Mas é o mesmo animal, tá certo? Então, assim, tem animais que eles só existem em determinada parte do planeta. E nós, seres humanos, a gente ocupou o planeta todo, né? A gente foi dominando todas as regiões. Então, a gente tá lá. Aí você fala, pessoa, mas é as formigas? Tem formiga em todo que é lugar. Mas são espécies diferentes, né? Então, tem uma espécie específica nas Américas, tem espécie específica na Ásia. São diferentes, tá certo? Obrigado, professor. Nada, vamos lá. Ó, para a gente estar chegando próximo ao final da nossa explicação de hoje, dentro do período da pré-histórica, nós tivemos 3 períodos, tá? O primeiro, que foi o maior, é chamado de Paleolítico. Não esqueçam isso, tá, gente? Isso é muito importante. Paleolítico, né? Então, o que significa o Paleolítico? Ele significa a idade da pedra lascada, né? A pedra significa pedra lascada. Paleolítico quer dizer pedra lascada, tá certo? Então, assim, nessa época, há cerca de 2 milhões de anos atrás, vai surgir o gênero Homo e ele vai fabricar instrumentos de pedra lascada. Vai ser os primeiros instrumentos da gente, lascando uma pedra na outra. Aí vocês vão assim, professor, mas como eles descobriram? Geralmente as descobertas aconteceram acidentalmente, né? De repente ele estava nervoso com alguma coisa, né? Pegou uma pedra e jogou e bateu numa outra e viu ali que lascou e fez uma ponta cortante. Ou então ele pegou de repente, começou a bater ali num osso para tentar quebrar aquele osso, para tentar sugar ali o tutano do osso, né? Que é uma parte que é bem rica em calorias. E de repente quebrou a pedra e ele viu que ali se afiou e aquilo ficou melhor para cortar carne. Entendeu? Então todas as descobertas, todas as invenções, elas são meio que acidentais, né? O homem vai descobrindo as coisas assim meio que acidentalmente, tá? Esse período ele vai até o início da invenção da agricultura. A agricultura vai ser inventada 10 mil anos atrás, tá? Ele vai aprender nesse período a conservar o fogo, aperfeiçoar os artefatos, criar as primeiras manifestações artísticas, que são as pinturas rupestres, né? Eles também vão viver em regiões de savana e vão se alimentar de caça, pesca e coleta de frutos. Então, eles também eram chamados de caçadores e coletores. Outra informação importante, tá? Então, no Paleolítico, o homem era caçador e coletor. Ele caçava e coletava frutos,
tá certo? Também não pode esquecer isso. E não pode confundir, gente, ó, no Paleolítico, o homem, ele já produzia fogo, mas ele não desenvolvia agricultura. A agricultura não é da época do Paleolítico, tá certo? Não esqueçam isso. Eles moravam em moradias simples, feitas de madeira, pele e osso, mas a cobertura podia ser de restos de plantas também, de folhas de plantas, e eles moravam também em cavernas ou a céu aberto, que a gente falou lá sobre o Neandertais, né, que são os homens que foram encontrados nas cavernas, mas também tinha as espécies que viviam ao relento, ali, viviam ali ao céu aberto, tá certo? No Paleolítico, o homem também ele era nômade. Então, o que é isso? O homem ele migrava de um lado para o outro. Ele não tinha residência fixa. Ele ficava ali numa região até acabar a comida. Acabou a comida, não tinha mais caça, não tinha mais lugares para ele conseguir alimentação, ele ia mudando de lugar. Então, ele era nômade. Não esqueça desse nome também. O que significa? Nômade é uma pessoa que não tem residência fixa, né? Ele vai de um lado para o outro em busca de alimentos. Ele muda de territórios. O Tá? nômade não parava quieto, ou seja... Professor, Oi. o nômade é tipo um andareiro? Um andalírio? Isso. Por exemplo, os ciganos, até hoje, eles são nômades, né? Eles ficam em um determinado tempo em um lugar, depois eles mudam para outro, entendeu? Eles não ficam parados em um lugar só, né? Que isso já é da cultura deles, né? Os próprios judeus, né, os antigos hebreus, eles também não paravam em um lugar, eles eram nômades, né? Não tem uma... A gente fala assim, quando a gente vai falar um pouco da religião cristã, a gente fala muito de Israel, fala muito de Jerusalém, mas na verdade eles não eram de lá. Eles eram lá da Mesopotâmia, eles andavam, circulavam ali pelo Oriente Médio, foram até o Egito, depois voltaram para o Oriente Médio. Então também era um povo nômade, né? Então o nômade é aquele que não tem lugar fixo para se alojar, né? Eles ficam ali durante um tempo e depois muda. Também eles não domesticavam animais ainda, tá certo? Então não tinha, por exemplo, o homem não criava animais, nem aves, nem gado, nem cachorro, nem gato, ele ainda não tinha domesticado os animais. Cerca de 500 mil anos, com o domínio do fogo, foi possível afugentar os animais. Então, quer dizer, o homem estava ali no ao relento, o fogo, além de ser uma proteção, aliás, ser uma forma de você ter uns alimentos mais moles, né, mais flexíveis para você comer, também ele servia para proteger de animais, afugentar animais à noite, e também para iluminar a casa, as moradias, né? Então, por exemplo, antes, imagine só, quando acaba a luz aí no seu bairro, fica aquele breu, né? Você não consegue ver nada, fica tudo escuro. Né? Imagina na pré-história, que não tinha nenhuma luz urbana, né? Não tinha nada. Então, quando chegava a noite, era noite mesmo, muito escuro. Então, a noite chegava muito cedo, a escuridão chegava muito, muito cedo, né? Vocês já viram aquele filme lá dos Crowds e vocês viram lá que eles tinham medo do escuro. Então, quer dizer que, quando se domina o fogo, você estica um pouquinho mais o dia, porque eles faziam uma fogueira ali, ficavam ali ao redor, ficavam ali protegidos, então quer dizer, dava para esticar um pouquinho. E também se protegia também do frio, né? Então era importante o fogo por esses diversos aspectos, né? Aí nós temos uma imagem de uma caçada, né? A gente está vendo aqui em cima os homens caçando, vocês podem ver que eles têm galhos, lança, arco e flecha, né? Aqui não tem arco e flecha, mas só que também é uma outra coisa que eles vão criar. E vocês estão vendo que eles estão disputando aqui com uma espécie de onça, né? O alimento aqui, né? Que é um animal que está abatido. E aqui embaixo nós temos aqui a pintura rupestre. Então essas pinturas feitas em cavernas é chamado de pintura rupestre. E geralmente elas retratavam coisas do cotidiano.
né, caçadas, o modo de vida ali daquelas pessoas, né? Então era uma forma também de contar a sua história, tá? Pessoal que está conversando no chat, tenta não comentar coisas que não sejam da aula, tá? Porque às vezes eu fico pensando que é alguma coisa relacionada à aula e não é. Ó, depois do Paleolítico, chegou o Neolítico. Então vocês podem perceber que o Paleolítico foi um período muito longo, 2 milhões de anos, que é o surgimento do gênero Homo, até 10 mil anos atrás. Então é muito tempo de Paleolítico. Já o Neolítico, apesar de ser bastante tempo também, ele foi um pouquinho menor, né? Ele durou de 10 mil antes de Cristo a 3 mil antes de Cristo. Neolítico, a palavra quer dizer pedra nova ou pedra polida. Então, a gente fala que é o período da Idade da Pedra Polida. Professor, o homem começou a... Oi. A gente ainda pode achar as armas que ele usaram para bater os animais? Sim, ainda se encontra essas armas, né? Esses instrumentos. Os arqueólogos trabalham para isso. Então, por exemplo, nós temos aí uma imagem aí que é justamente esses artefatos. Se você, de repente, passa assim por um lugar isolado, lá de mato e tal, você pode até olhar para ele e achar que é uma pedra só, né? Mas não, é uma pedra que foi trabalhada, que foi cunhada, que foi elaborada, que foi feita, que teve a interferência humana, tá? Então, outro dia estava um agricultor, ele estava abrindo uma estrada no terreno dele, e aí ele viu uma pedra meio estranha, né? Ele achava que era uma pedra ali e tal. Aí ele começou a ver que aquilo ali podia ser uma outra coisa. Então ele foi chamar os arqueólogos. Quando os arqueólogos chegaram lá, na verdade era um osso de dinossauro, né? Então era um osso enorme de dinossauro, da perna de um dinossauro. Então, quer dizer, tem muita coisa que ainda está soterrada, que está escondida por aí e que pode ser encontrada, tá certo? Então, o homem começou a fabricar enxadas, então ele começou a fabricar instrumentos para o trabalho no roçado, né, porque ele começou a desenvolver a agricultura, o surgimento da agricultura vai acontecer nesse período. Nesse período, então, ele passa a ser chamado de agricultores e pastores, porque ele começa a plantar e ele também começa a criar animais. Então, o homem começa a domesticar os animais, tá? Então ele vai criar lá gado, vai criar cabra, vai criar os animais para poder facilitar o abate. E também, até mesmo os animais de estimação vão surgir nesse período. Então a teoria é que os cachorros, por exemplo, eram modernos, eles são descendentes de lobos, que se aproximavam, viam a luz das fogueiras, se aproximavam, e para o homem começou a interagir com eles, dando o resto de comida para eles, e eles começaram a ficar ali, e aí começaram a se fazer parte ali daquela comunidade, né? A mesma coisa dos gatos, né? Tinha os gatos selvagens também que começaram a ser domesticados. Então, quer dizer, os animais, eles foram domesticados pelos homens e começaram a fazer parte da vida do homem, tá certo? E a grande responsável por essa grande revolução, a agricultura foi uma coisa determinante para a gente, foi algo revolucionário para a gente poder continuar evoluindo. Foi as mulheres foram as primeiras a descobrir a agricultura, porque elas ficavam ali, né, nas aldeias recém-formadas, e elas observavam que quando caía um fruto de uma árvore, a semente acabava germinando na terra e surgia uma nova planta, né? Então elas entenderam que aquilo ali poderia ser provocado por elas. Elas podiam pegar sementes, podiam plantar que ia nascer mais plantas daquelas. Então quer dizer que as mulheres foram as grandes responsáveis por essa grande revolução que é a agricultura, tá certo? E o homem também... Oi. Pode me corrigir se eu estou errado, mas tem aquela frase que diz: o cachorro é o melhor amigo do homem, mas tá errado. O melhor amigo do cachorro são as mulheres, que que domaram os cachorros. Sim. Então, quer dizer, na verdade, quando a gente fala melhor amigo do homem é porque a gente se refere aos seres humanos, né?
Quando a gente fala do homem, a gente está se referindo aos seres humanos. Mas é bem isso mesmo, né? O homem, ele acaba interferindo de uma certa forma, né? Talvez, se esses animais não tivessem sido domesticados pelo homem, eles teriam entrado em extinção, né? Mas a gente tem que saber também que não é todos os hominídeos que domesticavam animais, né? A gente tem que ter essa visão também, porque em alguns lugares esses animais eles eram comida, né? Então, por exemplo, aqui nas Américas, os cavalos eles eram um alimento. As pessoas comiam os cavalos. Professor, né? Oi. Esse é o lugar onde que as pessoas comem cachorro. Sim, pode falar. Lá na China eles comem cachorro, morcego, barato, rato, não sei o que lá. Sim, são costumes. Cachorro. Eles comem escorpião. Sim, são outros costumes, né? São outras culturas, né? E como eu falei, aqui nas Américas, o cavalo ele chegou a ser extinto, né? A gente tinha uns cavalos primitivos aqui, era muito diferente dos cavalos modernos, eram uns cavalos eles eram um pouquinho mais baixos e um pouquinho mais peludos, né? E eles eram comidos pelos indígenas, então eles acabaram entrando em extinção. A gente só vai ter novamente cavalos, aí já um cavalo mais moderno, quando os europeus chegam aqui. Aí eles vão trazer os cavalos, porque não existia cavalo aqui, tá? O cavalo ele vem importado, ele vem de fora, tá? Ó, sedentarização, né? Quando a gente fala de uma pessoa sedentária, a gente geralmente pensa assim numa pessoa que está um pouco obesa, pessoa que não faz exercício, né? Então, na verdade, esse termo sedentarização dos grupos humanos significa que o homem parou de ser nômade, né? Algumas tribos deixaram de ser nômades a partir do momento que elas desenvolveram a agricultura. Porque a partir do momento que você está cultivando, plantando e está criando animais, já não tem necessidade de você sair para outro lugar em busca de alimento. Você pode ficar ali. Então, os homens começaram a ficar no mesmo lugar, não é, com residência fixa. Então, isso se chama sedentarização, tá certo? Então, só para relembrar, no Neolítico, nós vamos ter coisas importantes, como a descoberta da agricultura, a invenção da agricultura, a criação e domesticação de animais e a sedentarização. Os homens começam a ficar ali no mesmo lugar, né, em uma moradia fixa, tá certo? E o último período é bem curtinho também, né? É um período recente até, que é a idade dos metais. Então vocês veem que não tem muita informação, porque basicamente a idade dos metais é o surgimento da metalurgia. Então, há cerca de 5.000 anos atrás, o homem descobriu como fazer ferro, né? Ele descobriu que ao colocar esse material dentro de uma vasilha, de um recipiente, e esquentasse a temperatura muito alta, ele derretia, e aí ele podia moldar ferramentas. Então, quer dizer, a partir desse momento, 5.000 anos atrás, o homem começa a deixar os instrumentos de pedra um pouco de lado e começam a ter ferramentas de metais, tá? Só lembrar um pouquinho para vocês, novamente, que essas ferramentas de metais, elas, aliás, tudo que eu falei aqui hoje para vocês, eu estou contando a forma que ocorreu, como surgiu, mas a gente tem que sempre lembrar que a história não aconteceu simultaneamente no mesmo lugar, ou seja, ao mesmo tempo nos mesmos lugares. O que aconteceu, por exemplo, na África, na Europa ou aqui nas Américas, eles podem ter acontecido em momentos diferentes. Então, por isso que quando os homens europeus chegaram aqui, eles achavam que os índios eram primitivos. Ah, os índios são primitivos, porque os índios eles não possuem escrita, porque os indígenas se vestem, se cobrem pouco, não usam roupas, então eles achavam que os indígenas eram primitivos. Não eram primitivos, eles tinham civilização, eles tinham uma organização social, da mesma forma que os povos africanos. Então, essas descobertas, elas aconteceram diferentemente em algumas regiões, tá certo? Então, a gente nunca pode falar assim, olha,
exatamente a idade dos metais começou 5.000 anos atrás em todas as regiões do planeta. Não, em alguns 5.000 anos, outros um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, tá certo? Aqui nós temos outros exemplos de artefatos, né? Vocês tinham perguntado aí sobre se era possível. Ó. Vocês podem ver que são pedras que, se você olhar assim, você fala assim, nossa, mas isso aí é um instrumento? Porque a pedra ela não se lascou assim desse jeito sozinha, né? Ela foi lascada com a batida em outra. E cada cortinho desse na pedra deixa ela como uma lâmina. Então facilitava ali o corte de uma pele, a corte de uma carne, ou, por exemplo, quebrar uma outra e deixar ela mais fina para fazer uma ponta de flecha ou uma ponta de lança, tá certo? Então, vários artefatos, se você olhar assim e não conhecer, você vai falar assim, isso aí é só uma pedra, é só algo que está aí aleatoriamente. Não, são ferramentas que foram criadas pelo homem. E aqui mais uma pintura rupestre representando a caçada, né? Caçada aí de antílopes ou veados, né? Estão aqui caçando aqui esses animais, tá? Pessoal, estamos chegando aí ao final da aula, tá? Então eu vou colocar aqui a atividade, tá? Essa atividade é no mesmo sentido das outras, tá? Essa aqui já é uma atividade para valer para o segundo bimestre, tá? Então vocês vão fazer essas atividades, vão responder no caderno, tá? Professor, depois... Oi. Essa atividade está no blog? Essa aqui ainda eu vou colocar. Tudo que está aparecendo aqui hoje, eu vou colocar. Não entendi a primeira questão. Oi? Eu não entendi essa primeira questão. Tá, calma aí que eu já vou explicar. Então, assim, ó, tudo que está sendo explicado hoje, eu vou colocar no blog, tá certo? Mas, assim, o essencial para vocês, essa atividade aqui, vocês vão ter 2 semanas para ser feitas, tá certo? Então, você não precisa fazer com urgência essa. A não ser que você já fez as outras. Agora, se você não fez as outras, dê prioridade para fazer as atividades do primeiro bimestre. Tem 4 atividades lá no blog e elas têm que ser feitas. Né? Se você já fez, beleza. Agora, se você não fez, vai lá e faça para você não ficar com nota baixa, tá certo? Eu já tenho a relaçãozinha já de alguns dos alunos que fizeram. Depois eu vou postar. Tem alunos que fizeram uma atividade e não fizeram as outras. Você tem que correr atrás para você não ficar com nota baixa, tá bom? Professor. Ó, eu vou ler as questões aqui rapidamente, tá certo? Eu vou colocar aqui no blog também, aliás, desculpem, aqui na nossa sala, o link da chamada, tá? Calma aí que eu vou colocar aqui. Então, assim, ó, se a pessoa não tiver com dúvida, certo? Porque essas questões eu vou deixar lá também no blog, tá? Aí você pode responder a chamada. Vocês podem responder a chamada e pode sair da sala. Agora, se você tiver a dúvida, você vai ficando aí que eu vou ler as questões aí, certíssimo? Aí tá o link, é só clicar nele para responder a chamada. Então, vamos lá. Oi. O que são mapas conceituais? Os mapas conceituais, eles são uma espécie de resumo do que você viu de mais importante. Então, ó, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó, para te mostrar. Professor. Ó, esses balãozinhos aqui, ó, eles são esquemas. Esses esquemas é como se fosse mapas conceituais. Então você vai fazer uns balãozinhos e vai colocar as informações ligando eles com setas. Eu fui na chamada e deu erro. Ah, tá. Obrigado, Pro. Pra mim também tá dando erro na chamada. Aí, Não aceita mais resposta. deixa eu ver se tá fechado. É aqui. verdade, tá dando erro. Vocês são ligeiros, hein? Eu tava aqui ainda falando com vocês já estão vendo aí o negócio aí. Deixa eu ver aqui, calma aí.
Pronto, Quer tá fazer liberado. e depois... Tá liberado já, tá? Então é o seguinte, Obrigada. questão 1. Quais são as divisões históricas do tempo e seus marcos históricos? A gente volta lá naquele primeiro slide lá, ó. Lembra que eu falei dos marcos históricos, são os acontecimentos, ó. Tá vendo? Ó? Marcos históricos, né? E aí tem aqui os acontecimentos, o que aconteceu em cada um desses períodos para marcar o marco histórico. Nós temos 5 períodos da história, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Então você vai colocar lá e quais foram os acontecimentos que deram início a cada um desses períodos, tá? Vamos voltar às questões aqui, ó. A partir da explicação do professor, aí a gente não tem o livro, mas a gente acho que ficou bem explicadinho aqui, vai ter os slides para vocês. É correto afirmar que as sociedades ágrafas, ou seja, aquelas que não possuem escrita, não possuem história? Aí você vai colocar lá a sua resposta. Se você acha que aqueles que não possuem escrita têm ou não têm história e por quê? Da sua resposta. Depois está pedindo para você definir o que é um hominídeo, né? E quais são as espécies que a gente estudou aqui na aula de hoje. 4. Ao estudar uma ossada humana, quais informações podem obter das partes específicas? Eu acabei até passando por isso sem falar para vocês muito sobre isso, mas agora eu vou falar um pouquinho então. Ó. Quando eles encontram, por exemplo, um crânio, esse crânio, a partir dos dentes, dá para você saber a idade da pessoa, dá para você saber o tipo de alimentação que ela se alimentava, dá para saber se ela tinha alguma doença, né, a partir dos estudos dos ossos. E a partir dos ossos da bacia, você consegue identificar se ela era mulher ou se ela era homem, né? Porque geralmente as mulheres na parte da bacia, elas têm a bacia um pouquinho, né, mais larga, porque elas têm ali naquela região o útero, né? Então a ossada é um pouquinho mais larga. Então eles conseguem identificar o sexo, né, a idade, determinar o que a pessoa comia, apenas com o estudo dos ossos, tá certo? 5. Descreva as principais características do Homo habilis e do Homo erectus. Então vocês vão pegar lá nos slides depois e vai colocar as principais informações de cada um deles. A 6. É possível que espécies do gênero Homo tenha coexistido e até mesmo se relacionado? Então, a pergunta é, será que, a partir do que eu falei aqui, foi possível que duas espécies existissem ao mesmo tempo? Ou não? Então, você vai colocar lá a sua resposta e explicar. Já fiz. Paleolítico. Defina as características do Paleolítico. Então, tem lá o slide, que eu expliquei, também falei bastante. Então, você vai colocar lá o que aconteceu de importante no Paleolítico. Defina características do Neolítico. A mesma coisa. Vai pegar o Neolítico e vai colocar as principais informações que aconteceram lá no Neolítico. A questão 9. Como ocorreu a evolução do homem de acordo com o conteúdo estudado? Então, você vai colocar lá como o homem foi evoluindo, quais seriam as teses, né, de acordo com a teoria da evolução, para a gente chegar. Ok. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ó, e a questão Até 10... semana que vem. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só encerrar aqui, ó. A questão 10. Descreva as 3 teorias que tentam explicar a chegada do homem na América. Tá certo? Então, eu falei lá para vocês sobre o Estreito de Bering, falei sobre a ida de jangada da Ásia para Europa, desculpa, da Ásia para Oceania e da Oceania para a América. Então, a partir do que a gente estudou, também você vai poder responder essas questões. Tá certo? Beleza, pessoal? Tchau, professor. Então, Tchau, pessoal, fiquem na paz. Professor, mas e a lista de chamada? Tá aí, ó, nesse linkzinho azul. É só clicar nele e responder. Tchau, professor. Mas já liberou? Já tá liberado.
Beijos, meus queridos. Saudade de vocês, viu? Tchau, tchau. O professor é para mandar atividade pro seu e-mail? Oi? Para mandar essa atividade, para mandar, eu vou depois colocar um formulário, você faz um caderno e depois eu vou pedir para vocês tirarem foto para mandar pelo formulário, tá bom? Aí depois eu posto para vocês. Professor, Oi. é para copiar todos os slides? Os slides você pode pegar e tirar, registrar só as principais informações. Faz um resuminho, tá? Não é para Tá copiar bom. tudo não, que é muita coisa. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Gustavo. Tchau, professor.